Eu queria que todas as mães presentes levantassem a mão. Quero conhecer todas as mães com as mãos levantadas agora. Que bom, glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, quando a gente pode dar um abraço na pessoa tão querida, que não são as nossas mães, né? Lembrar daquelas que Deus já chamou para a presença dEle, né? Meus irmãos, quero compartilhar uma palavra hoje que fala sobre mulheres, mães de Deus, pessoas que marcaram corações, foram mulheres piedosas, mães abençoadas, mulheres que a Bíblia registra como modelos, exemplos de vidas para não somente a mãe presente aqui, as mulheres presentes, as futuras mamães, mas também para todos nós homens que crescemos também, nos inspiramos com vidas que marcaram corações. Então hoje eu quero falar sobre mães, mulheres, instrumentos de Deus na história bíblica. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 1, 3 ao 5. 1 Timóteo 1, 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Esta palavra foi dita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. E Paulo, ele se referiu às mulheres da vida de Timóteo, a avó Loide e a mãe Eunice, mulheres que foram usadas por Deus na vida do mundo, porque, meus irmãos, Timóteo foi um pastor, Timóteo foi filho de Paulo na fé, Timóteo foi um instrumento de Deus, usado por Deus para que o Evangelho chegasse até aqui, chegasse até nós, para que a mensagem de Cristo pudesse se espalhar por todo o mundo. Então, quem estava por trás eram duas mulheres, a avó de Timóteo e a mãe, segundo o apóstolo Paulo, que Paulo conheceu essas mulheres. Nós vamos ver aqui uma passagem bíblica, daqui a pouco, que mostra que Paulo, ele conheceu essa família, esteve perto, conviveu e viu o que estava dentro daquelas duas servas do Senhor, duas mulheres. Mas antes, na verdade eu vou concluir com isto. Eu vou concluir falando sobre essas duas mulheres, Loide e Eunice. Mas eu me lembrei de algumas mães na Bíblia. Eu me lembrei de mulheres que foram instrumentos de Deus e exemplo de mães. Então eu quero falar sobre 3 delas e concluo com Loide e com Eunice. E a primeira, meus irmãos, foi uma mulher na Bíblia que está registrado em Mateus capítulo 15. Não muito comum a gente falar sobre ela num dia como hoje, mas eu entendo que essa mulher para nós hoje, né, porque ela está registrada nas páginas das Escrituras, um exemplo de vida para nós, a mulher cananeia.
Mateus, capítulo 15, versículo 21. Recentemente nós tivemos aqui um teatro, e os irmãos também falaram sobre essa mulher, apresentaram sobre a vida dessa mulher um pouco, né? Então, Mateus capítulo 15, 21, fala dessa mulher cananeia. Nós vamos ver até o 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A mulher cananeia, meus irmãos, é sempre para nós um motivo de muita alegria quando nós lemos a vida de uma pessoa tão humilde, tão submissa, tão serva. E se tratando de uma mãe, aquela mulher sentiu uma grande necessidade da sua filha. Diz a Bíblia que a filha dela estava com um problema terrível espiritual. Um problema aos olhos dela e aos olhos humanos insolúvel. O homem jamais poderia resolver a situação daquela mulher. Médico nenhum resolveria. Mas aquela mulher, ela fez a coisa mais certa. Ela olhou para Jesus, ela correu até Jesus e ela intercedeu pela sua filha ao Senhor. E ela se derramou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, socorre a minha filha, tem misericórdia. Aquela mulher apresentou a sua filha a Jesus. Ela levou a sua filha naquele estado que ela estava, aos pés de Jesus em oração. Ela não desistiu em meio ao silêncio momentâneo de Jesus, em meio à rejeição aparente da igreja ali reunida ou representada por Jesus e os apóstolos. Não, em meio àquilo que parecia que ela tinha sido desprezada, que não tinha ninguém mesmo, nem a igreja estava ao lado dela, mas ela não desistiu. O alvo dela era Jesus, ela estava focada em Cristo, ela queria Jesus, ela queria a solução de quem realmente poderia resolver a situação da sua filha. Meus irmãos, essa mulher é um exemplo de mãe. Essa mulher é um exemplo de mãe porque o Senhor Jesus Cristo abriu o currículo daquela mulher, dizendo: mulher, a tua fé é maiúscula, a tua fé é gigantesca, a tua fé é exemplar, porque nem em Israel eu vi uma fé como a tua. Tu és um exemplo para a nossa nação. Mulher, uma cananeia. E Jesus, ela mostra uma mulher que, sem dúvida, meu irmão, foi uma mulher com uma fé robusta mesmo diante do Senhor. Mães como a mulher cananeia, meus irmãos, perseveram e recebem milagres de Jesus, porque aquela mulher, ela não desistiu, ela foi até o fim. E quando, meus irmãos, nós fazemos isto, perseveramos, caminhamos na presença do Senhor, só vai acontecer uma coisa: nós vamos ver a mão do Senhor aberta também. É promessa dele, ele falou que ele não larga, ele não desiste,
Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos deixa de mãos vazias, algo vai vir da parte dEle sobre as nossas vidas. Então, mamãe, aqui presentes, não desista jamais de apresentar a sua casa, a sua família, seus filhos, as suas necessidades, seja nos momentos mais difíceis como aquela mulher, seja os problemas mais aos seus olhos insolúveis, tem um que pode resolver, porque o Senhor é todo poderoso. Aquela mulher recebeu vários milagres. O grande milagre foi, diz a Bíblia, aquele momento a sua filha ficou sã. Mas aquela mulher recebeu o milagre de ouvir de Jesus, de entrar na história do cristianismo como uma mulher com uma fé exemplar. Ela entrou na história, ela está registrada. E há cerca de 2000 anos o nome dessa mulher é mencionado em todos os tempos. Imagina quantas vezes o nome dessa mulher foi falado em 2000 anos de história, por causa de uma fé singela, sincera e simples. Foi aquela mulher. Segunda, Ana. Ana, no Antigo Testamento, foi uma mãe que gerou um profeta em oração. Que exemplo! Ana, a mãe de Samuel. Ana gerou o seu filho em oração. Ana foi um exemplo de mãe também, meus irmãos. Um exemplo de vida para todos nós. Leiamos aqui 1 Samuel, capítulo 1 também. Verso 27 e 28. Primeiro Samuel, capítulo 1, 27 e 28. Ana falou assim, disse ela: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Nós conhecemos um pouco da história de Ana. Se você não conhecer, leia essas passagens aqui toda, porque você vai ficar impactado em ver uma mãe que ela se derramou diante de Deus para que ela pudesse ter um filho, e o filho foi Samuel. E aquela mulher, ela de fato, ela gerou a sua gravidez, primeiramente em oração, né? Ela primeiramente foi gestada de oração, ela gestou primeiramente antes de acontecer a gestação de Samuel na sua barriga, mas ela clamou, ela se derramou diante de Deus em oração. E Ana, quando ela estava orando, pedindo a Deus, clamando, buscando a face do Senhor para ter um filho, ela fez um voto a Deus. E ela disse: no dia que o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ele a Deus. E no dia que Samuel nasceu, Ana foi consagrar, apresentar o filho no templo, como era costume no Antigo Testamento, meus irmãos. E Ana cumpriu o voto. E Ana entregou Samuel ao serviço do templo. E depois de passar ali uma temporada com os seus pais, Samuel, já grandinho, foi levado para o templo. E então Ana cumpriu o seu voto. Ana falou: Deus me deu, então eu devolvo, e Samuel será para a glória de Deus, será consagrado ao Senhor, será um servo do Senhor, será para a obra do Senhor, será um profeta para as nações. Meus irmãos, Ana, ela foi nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus para mudar gerações. A vida de Samuel foi um marco, um divisor de águas na história dos judeus. O mundo foi um antes de Samuel, o mundo foi outro depois de Samuel.
Samuel, sem dúvida nenhuma, dá uma olhada na palavra de Deus e você vai ver, Samuel foi uma virada de chave na vida, da história dos judeus. Samuel é considerado um dos grandes líderes de Israel. Samuel foi um profeta, foi um sacerdote, serviu como um juiz também. Samuel foi grande e a mãe gerou esse homem em oração. A mãe foi um instrumento de Deus. Portanto, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, mães como Ana são marcos na vida dos seus filhos. Mães como Ana vão marcar também seus lares em oração, vão marcar suas casas em oração, vão marcar como Ana marcou a história de uma vida, primeiramente. Ele marcou a vida do seu filho, e o seu filho mudou o mundo naquela época. Mães fazem isso, mãe pode investir na vida de um filho em oração, e esse filho vai marcar outras vidas. E em terceiro, não tem como eu não me lembrar de Noemi. Noemi, meus irmãos, como eu sou apaixonado pela história de Noemi. Noemi, sempre que eu leio, eu me derreto diante do Senhor, meu coração se derrete. Noemi, ela foi um grande exemplo. Nós estamos aqui em Samuel, dá uma meia volta aqui e vai para Ruth, que fica atrás aqui de 1 Samuel. Ruth, capítulo 4, verso 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ruth 4, 13 ao 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que lhe concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que história impactante. Lembrando um pouco da história de Noemi. Noemi morava em Belém e teve uma fome terrível na terra naquele momento, naquela época. E Noemi então foi com seu marido e seus 2 filhos para Moabe, para a terra dos moabitas. Chegando lá, o seu marido morre e os seus filhos morrem. Seus filhos já tinham casado com 2 moabitas, né? E então uma delas era Ruth. Meus irmãos, aquela mulher saiu de uma fome e foi para uma região passar necessidade, longe da terra, longe de tudo. E ela mesma declara que eu fui tendo alguma coisa e voltei miserável, pobre. Aquela mulher, então, quando retorna, meus irmãos, ela volta de mãos vazias, humilhada. Mas há uma coisa que aquela mulher não perdeu, foi a sua fé em Deus. Aquela mulher tinha uma fé tão impactante em Deus, e ela nunca abandonou a sua fé em Deus. Noemi nunca deixou de servir a Deus, a tal ponto, meus irmãos, que a fé de Noemi impactou a moabita, sua nora, que já tinha, que era viúva do filho dela, impactou o coração dela,
a tal ponto que Ruth não abandonou a sua sogra, mesmo ela saindo de Moabe. E ela falou: não, para onde você for eu vou, onde você for enterrada eu serei, o teu Deus será o meu Deus, eu vou contigo. Porque a fé, certamente, de Noemi impactou o coração de Ruth. E elas retornaram, e nós lemos aqui o final da história. Chegando lá, por causa da fé, da perseverança, da humildade, Deus honrou, Deus abençoou, Deus transformou a vida de Noemi, porque fez com que Ruth se casasse com um parente dela. E foi então a sequência da geração que não morreu. E aquela mulher, então, meus irmãos, entrou na história também, na história de Cristo, na história de Jesus, porque ela pertenceu à raiz de Davi também, à genealogia de Jesus, por causa dela, por causa da sua fé. Meus irmãos, mães como Noemi, elas veem a mão de Deus em épocas de crise, elas não abandonam. Mães que sempre perseveram em oração, mesmo nos momentos mais escassos. Eu penso, eu creio, eu imagino que Noemi é um exemplo de mães perseverantes em tempos mais escassos, em dores mais extremas. Por isso que esses nomes estão registrados na Bíblia. São situações extremas, dificílimas, mas ela não abandonou Deus, permaneceu firme, permaneceu crendo, quando não havia possibilidade nenhuma, meus irmãos. Aquela mulher, ela foi ajudada por Deus a tal ponto, que todos, também se tornou um exemplo, todos se maravilharam do que Deus tinha feito na vida dela. Portanto, mães, vale a pena perseverar, ainda que doa, ainda que a gente não entenda certos momentos da nossa vida, ainda que haja tragédias, como aconteceu na vida dela, mas vale a pena confiar em Deus, porque Deus nunca desampara, Deus nunca decepciona um coração que persevera em buscá-lo. Nunca, nunca um ser humano vai se decepcionar em permanecer na presença do Senhor. Assim foi ela. Ela depois viu os milagres, as bênçãos. Deus não deixou que ela morresse sem ela desfrutar das mãos poderosas do Senhor, que ela tanto acreditava. E agora concluindo com as mulheres da vida de Timóteo, Lloyd e sua avó, e Eunice. Meus irmãos, aquelas mulheres, disse Paulo, vamos voltar lá para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 1, 3, 2 Timóteo 1, 3. A conclusão que nós chegamos aqui, meus irmãos, com essa outras duas mulheres da Bíblia. Paulo declarou que elas tinham uma fé sincera e elas conseguiram transmitir essa fé sem fingimento a Timóteo. Primeiramente na avó Lloyd e também na mãe Eunice, e Paulo falou: e eu bem sei que há em ti essa mesma fé, que não é uma fé religiosa, presa em religiosidade vã, mas uma fé sincera, verdadeira. Elas eram mulheres tementes, sinceras, que confiavam em Deus de todo o coração. Meus irmãos, que bênção é a gente poder viver essa fé. A verdadeira herança que uma mãe, que um pai também, que uma família pode deixar para os filhos, não são materiais. Nós bem sabemos disso. Como Lloyd, como Eunice, a verdadeira herança é uma herança espiritual. Às vezes, meus irmãos, principalmente no mundo materialista que nós vivemos hoje, capitalista, até mesmo aqueles mais socialistas vivem o capitalismo louco.
Não estou falando de regime político, não. Estou falando que a gente vive realmente um mundo consumismo. Vamos trocar capitalismo, socialismo, para não confundir aqui, né? O consumismo que a gente vive nos dias de hoje. Aí, muitas vezes, a gente se mata de trabalhar e a gente pensa em deixar herança para os filhos, em deixar o bem, eles numa boa. Não está errado. A gente precisa dar estudo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa construir alguma coisa bíblica. Mas, às vezes, a gente coloca mais o coração nessas coisas. A gente nem sabe se eles vão desfrutar do que a gente deixou. Mas Lloyd e Eunice, elas deixaram verdadeira herança que a gente pode deixar para a nossa geração, que é a espiritual. Mas a questão não correr atrás do material, não, porque hoje a gente realmente precisa arregaçar as mangas e correr atrás mesmo, porque é difícil. Se a gente não fizer isso aí, a gente realmente não consegue viver bem neste mundo, e Deus quer que a gente viva bem, se esforce. A questão é que as pessoas não se dedicam tanto para deixarem essa herança espiritual para os filhos. As pessoas não se esforçam, talvez nem 10%, nem 1% do que se esforçam para deixar coisas materiais. Então, os bens espirituais estão sendo renegados. As famílias têm deixado tudo de Deus em segundo plano. Esse é o problema. O problema não é correr atrás do material, não. O problema é a inversão de valores. Eunice, Lloyd foram um exemplo de que investir no que é principal, que é o espiritual. E investir o espiritual, meus irmãos, é fazer como elas fizeram. Elas ensinavam a palavra de Deus a Timóteo dentro de casa, porque esse é o verdadeiro papel da família. A igreja completa, a escola bíblica é um suplemento, mas é dentro de casa segundo a Bíblia. No Antigo Testamento já era. A educação de Deus começava dentro de casa, nas portas de casa, onde a família estivesse, seria fazendo isso. E Lloyd, juntamente com Eunice, fizeram isso com Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 3,15. Diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Quem ensinava a Timóteo para ele se tornar o grande homem de Deus? Não foi o pai, não, foi a mãe e a avó. Sabe por quê? Porque Timóteo cresceu num lar dividido, religiosamente falando, que diz a Bíblia que Timóteo, quem eram crentes eram a avó e a mãe. O pai de Timóteo não. Está escrito, sabe onde? Está escrito lá em Atos, capítulo 16. Era o texto que eu falei que depois eu ia mencionar. Atos, capítulo 16, 1. Atos 16, 1. Paulo diz, na verdade Pedro disse aqui, né? Lucas que falou. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Veja, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Tem interpretação na Bíblia que a gente só precisa do português, esse é um deles. Porque quando chegaram lá e encontraram Timóteo, diz o texto que Timóteo tinha uma mãe que era uma judia crente, piedosa, mas adversativa, né? Uma conjunção adversativa que é o contrário. Mas o pai não, o pai era grego. Ou seja, o crente fiel e dedicado, a crente fiel e dedicada ao Senhor, era ela, a mãe. Mas a Bíblia fala, o pai era grego. Quando Paulo chegou na Grécia, em Atenas,
a gente vê como é que era o estilo de vida dos gregos, idólatras. Então o pai era daquele jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, mães, a fé de uma mãe, independente se o pai é convertido ou não, influencia. Olha Timóteo, e arrasta, carrega. Às vezes a pessoa fica com medo, achando que não, a má influência do pai. Não, a fé em Cristo Jesus é superior. O poder da palavra, vivido de fato, pode transformar. Então podemos continuar investindo no nosso lar, independente se todos são convertidos ali ou não. Eunice era uma judia crente, mas o pai poderia não ser flor que se cheirasse, conforme a gente vê aqui que foi dito, né? Ele era filho de uma judia crente, mas o pai, não, o pai era grego. Então, meus queridos, a fé de duas mães puderam trazer ao mundo um homem que foi um instrumento de Deus, sabe para quê? Como disse o apóstolo Paulo, para que o legado continuasse. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2 também, veja qual é a instrução que Paulo dá a Timóteo. 2 Timóteo 2:2. Vamos falar juntos esse verso aqui? Vamos lá? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha, uma vozinha lá atrás, Lloyd, a mãe Eunice, ensinaram Timóteo, que se tornou um pastor, um homem de Deus, e esse homem ensinou a outros, e estes ensinavam a outros, e chega até eu e você, chega até nós, que começa, né, meus irmãos, lá atrás, começa com mães que puderam investir bem nos filhos, no lar, na vida espiritual dos seus. Meus irmãos, a gente pode ser substituído, como geralmente a gente fala, né? A gente pode ser substituído em empresa, a gente pode ser substituído em qualquer função na terra, mas ser substituído no cuidado espiritual dos nossos, não. Nós somos sempre titulares, é sempre o nosso papel de pai, da mãe, de poder pregar Cristo, falar de Jesus, estruturar em lares realmente que temam a Deus. Então, que neste Dia das Mães, nós possamos nos lembrar desses nomes de crentes, mulheres, mães piedosas, que puderam abençoar seus lares, suas famílias e certamente futuras gerações. Que não negligenciemos nesse nosso papel santo e que faz toda a diferença no mundo, e é isso que o mundo precisa, de lares estruturados e fortes e piedosos, que levam a vida espiritual ali a sério, como muitos exemplos da palavra de Deus. Sejamos nós, no nome de Jesus. Oremos. Quero pedir que todas as mães fiquem de pé. Amém. Eu quero orar por cada uma de vocês. Quero orar pela minha mãe, tão distante, já com seus 80 e tantos anos, vai fazer agora dia 20. Quero orar pela sua mãe que está distante. Quero pedir a bênção do Senhor sobre essas que são tão especiais. As mães que estão gestando e as mães que estão procurando engravidar também. Pai, neste momento de oração, renova, restaura, fortalece cada mãe presente e as mães nossas que não estão aqui presentes, mas
são de igual modo instrumentos do Senhor. Peço tua bênção sobre cada uma dessas tuas servas. Quero pedir que o Senhor faça como o Senhor fez com tantas mães na tua palavra. Restaura a fé, restaura a saúde, restaura a vida espiritual, as emoções, restaura, Senhor, os sonhos, os planos, a dedicação, as forças. Abençoe cada mãe. Deus, levanta aquela que está vivendo tempos difíceis, tempos de perdas, tempos de choro. Há mães que têm se alimentado com as suas próprias lágrimas, que têm perdido o ânimo, a fé, mas que nesta noite o Senhor visite cada uma para a tua glória. Abençoe as nossas mães distantes. Senhor, salva as mães que ainda não têm temor do Senhor, que ainda não te servem como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa visitar e também, ó Deus, quebrar as cadeias nos lares, nas mentes, nos corações. Derrama a tua bênção sobre os lares nesta noite, para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus queridos. Acho que, amém. Por hoje é só, mas temos aí a cantina, tá abençoada, recheada. Momento para a família descer e aqui ter esse momentinho aqui final, desfrutando dessa comunhão em família, tá bom? Então tá aí, meus irmãos. Próximo dia 24, nós também temos o aniversário da igreja. Então estejamos em oração, vai ser uma bênção, vai ter um pregador de fora, tá bom? Cantina, e que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.